Existe uma forma silenciosa de arruinar a própria reputação. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe quando isso começa a acontecer. Não é um escândalo. Não é um grande erro. São comportamentos pequenos. Comentários aparentemente inofensivos. Atitudes quase imperceptíveis. Pequenos sinais que pouco a pouco fazem as pessoas perderem respeito por você. E o problema é que quando alguém finalmente percebe, a reputação já foi parcialmente corroída. Há quase 2000 anos, o filósofo estoico Sêneca observou esse fenômeno com uma precisão impressionante. Ele percebeu que reputações raramente são destruídas de forma dramática. Na maioria das vezes, elas se desgastam em detalhes. Neste vídeo, você vai conhecer 10 comportamentos sutis que podem estar enfraquecendo a sua reputação, mesmo que você nunca tenha percebido. E alguns deles são surpreendentemente comuns. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem quer algo real, não conselhos genéricos. Agora vamos ao que Sêneca sabia sobre reputação que quase ninguém explica com esta profundidade. Antes de entrar nos 10 comportamentos, vale entender como Sêneca via a reputação. Para Sêneca, a reputação não era vaidade. Não era a obsessão com o que os outros pensam. Era algo mais preciso e mais prático. Era o registro acumulado de quem você realmente é, expresso em comportamentos ao longo do tempo. Ele escrevia sobre isso com uma clareza que permanece relevante 2000 anos depois. Dizia que você pode enganar alguém por algum tempo, mas não pode enganar todos por todo o tempo, e que a reputação que emerge da consistência de caráter é a única que sobrevive ao escrutínio real. O que Sêneca identificou, e que os 10 comportamentos deste vídeo ilustram, é que a maioria das pessoas não destrói a reputação com grandes erros. Ela destrói em fatias finas, em padrões repetidos que cada pessoa ao redor registra individualmente, sem necessariamente verbalizar, mas com uma precisão surpreendente. Cada pessoa que convive com você tem uma percepção acumulada de quem você é. Essa percepção é construída não pelo que você declara ser, mas pelo padrão de comportamento que exibe consistentemente. E é exatamente esse padrão que os 10 comportamentos a seguir corroem, muitas vezes sem que o próprio dono do padrão perceba. Existe algo sobre como a reputação se forma que a maioria das pessoas subestima completamente. Você pode controlar o que diz sobre si mesmo. Pode controlar a narrativa que constrói em apresentações, em redes sociais, em conversas intencionais. Mas a reputação real não vive nessas narrativas. Vive nas lacunas, nos momentos que você não planejou, na forma como reage quando está estressado, no que você faz quando ninguém que você considera importante está olhando, no padrão que emerge não do que você quis mostrar, mas do que mostrou sem perceber que estava mostrando. Sêneca entendia isso com a clareza de quem viveu no centro do poder de Roma. Via como as reputações de senadores, generais e imperadores se construíam e colapsavam, não pelos discursos que faziam no fórum, mas pelos padrões que exibiam nos bastidores, pela forma como tratavam os escravos, pela consistência entre o que pregavam publicamente e o que faziam privadamente, pelas reações que tinham quando eram contrariados por quem não podia prejudicá-los. E o que ele concluiu foi algo que ainda hoje a maioria das pessoas não quer ouvir. A reputação que você tem é uma fotografia precisa de quem você realmente é. Não de quem você quer ser. Não de quem você tenta parecer. De quem você é, repetidamente, nas situações que revelam o que existe quando a performance para. Existe um custo específico de não perceber esses comportamentos que vai além da reputação em si. Quando você não vê o padrão que está corroendo como os outros te percebem, você também não entende por que certas oportunidades não chegam, por que certas relações não se aprofundam, por que certas portas permanecem fechadas mesmo quando você faz o que acredita ser correto. E sem entender a causa, você atribui os efeitos a fatores externos: azar, injustiça, falta de reconhecimento do ambiente. Essa atribuição externa mantém o padrão intocado porque remove a responsabilidade que tornaria a mudança possível, e o ciclo continua. Os comportamentos persistem, os efeitos se acumulam,
A explicação externa se solidifica como narrativa, e a distância entre quem você poderia ser e quem você está sendo cresce de forma invisível, mas real. Os 10 comportamentos deste vídeo são precisamente os padrões que operam nessa cegueira. Cada um deles é comum o suficiente para ser normalizado, sutil o suficiente para ser racionalizado, e consistente o suficiente para construir uma reputação que trabalha contra quem o pratica sem que a pessoa perceba que está construindo. O que Sêneca sistematizou sobre caráter e reputação ao longo de décadas foi traduzido em práticas concretas que qualquer pessoa pode percorrer. Existe uma jornada estruturada com mais de 20 módulos baseada nos ensinamentos de Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, com um desafio de 45 dias que instala esses padrões de caráter por repetição consistente, e áudios de reprogramação mental que trabalham as camadas mais profundas do comportamento automático que corrói reputações sem que percebamos. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. Se você quer a estrutura para ir além de conhecer esses comportamentos e realmente trabalhar cada um deles no cotidiano, o link está na descrição. Mas siga aqui comigo, porque cada um dos 10 comportamentos tem algo específico e revelador para te dar. O comportamento número 1 é falar mais do que sabe. Sêneca foi preciso sobre isso. Ele escreveu que existe uma diferença fundamental entre ter opinião e ter conhecimento, e que quem confunde as duas arruína a credibilidade antes mesmo de perceber que a perdeu. Falar mais do que sabe tem uma forma específica de se manifestar. Não é a mentira deliberada. É a tendência de opinar com confiança sobre assuntos que você conhece superficialmente, de preencher lacunas de conhecimento com extrapolações apresentadas como certezas, de não dizer não sei quando não sabe, mas sim de construir uma resposta plausível e entregá-la com o mesmo peso de uma resposta fundamentada. O problema é que as pessoas ao redor percebem isso com uma frequência muito maior do que quem faz imagina. Quando você fala sobre algo que a outra pessoa conhece com profundidade, ela imediatamente detecta as imprecisões. E a partir desse momento, passa a filtrar tudo que você diz com uma desconfiança que raramente é verbalizada, mas que está permanentemente presente. A maioria das pessoas que tem esse padrão não é desonesta por natureza. É ansiosa com a possibilidade de parecer ignorante. Falar como se soubesse parece proteger, mas produz exatamente o resultado que temia, a percepção de que não é confiável. Sêneca dizia que o sábio conhece os limites do próprio saber e os declara sem vergonha. Porque declarar os limites do próprio conhecimento é, paradoxalmente, o que estabelece credibilidade sobre o que você afirma saber. Existe um teste simples para identificar esse padrão em si mesmo, e que a maioria das pessoas nunca faz porque o resultado é desconfortável. Na próxima vez que você estiver em uma conversa sobre um assunto que conhece superficialmente, observe o impulso. Observe se há uma pressão interna para contribuir com mais do que realmente sabe, para não ficar em silêncio, para não ser percebido como alguém que não tem o que acrescentar. Esse impulso é o mecanismo, e o simples ato de observá-lo com honestidade, sem julgamento, mas com clareza, já é o início de uma mudança. Porque o que você vê conscientemente perde parte do poder que tinha quando operava de forma invisível. A alternativa que Sêneca propunha não é ficar em silêncio em todas as conversas. É fazer perguntas, em vez de fazer afirmações, quando você está no limite do seu conhecimento. Perguntas genuínas, não perguntas que são afirmações disfarçadas. E a diferença entre alguém que pergunta com curiosidade genuína e alguém que afirma com confiança superficial é percebida imediatamente pelas pessoas ao redor. A primeira constrói reputação de inteligência real. A segunda a corrói, uma conversa de cada vez. Me conta nos comentários. Você já percebeu alguém com esse padrão? Como isso afetou sua percepção da pessoa? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. O comportamento número 2 é reclamar de forma crônica. Sêneca escreveu sobre a reclamação com uma firmeza que incomoda quem tem esse hábito. Ele a via como uma forma de anunciar publicamente que você não tem controle sobre a própria mente. Que os eventos externos têm autoridade sobre o seu estado interno. Que você é fundamentalmente governado pelas circunstâncias. Existe uma distinção que precisa ser feita aqui. Comunicar algo que está errado,
Apontar um problema com a intenção de resolvê-lo, expressar insatisfação com algo que pode ser mudado, isso não é reclamação no sentido que Sêneca identificava como destrutivo para a reputação. O que corrói a reputação é o padrão de reclamar do que não pode ser mudado, do que não será mudado, e do que você não tem nenhuma intenção real de mudar. É a reclamação como hábito de processamento emocional, como forma de se relacionar com o mundo, como o modo padrão de resposta a qualquer inconveniente. A maioria das pessoas subestima o quanto esse padrão é visível para os outros. Para quem reclama cronicamente, cada reclamação individual parece justificada. O trânsito estava mesmo ruim. A reunião foi mesmo ineficiente. O colega foi mesmo irritante. Cada queixa tem fundamento individual. Mas o que os outros observam não é a queixa individual, é o padrão. E o padrão diz algo claro: essa pessoa é drenatória. Estar perto dela cansa. Sêneca identificou também um efeito que vai além da percepção alheia. A reclamação crônica deteriora a capacidade de ver o que está funcionando. A mente calibrada para encontrar problemas se torna cada vez mais eficiente em encontrá-los, ao mesmo tempo em que se torna cada vez menos capaz de perceber o que é bom. E aqui existe um ciclo que vale nomear porque a maioria das pessoas não o percebe. A reclamação crônica cria um estado interno que gera mais material para reclamar. Quanto mais você externaliza insatisfação sem trabalhar o que a produz, mais o mundo parece oferecer razões para continuar insatisfeito. Não porque o mundo mudou, porque o filtro através do qual você o vê foi calibrado para encontrar o que irrita. Sêneca chamava de pobreza voluntária de atenção à tendência de gastar recursos mentais no que não pode ser mudado. E a reclamação sobre o que não será mudado é exatamente isso: um gasto voluntário de atenção que empobrece quem reclama muito mais do que empobrece o objeto da reclamação. A maioria das pessoas ao redor de quem reclama cronicamente começa, com o tempo, a evitá-la. Não de forma dramática, em doses pequenas. Uma conversa que termina um pouco mais cedo. Um convite que não é estendido. Uma reunião na qual aquela pessoa não é incluída porque a experiência prévia mostrou que a energia do ambiente piora com a presença dela. E essa exclusão gradual raramente é percebida por quem a provoca, porque acontece de forma silenciosa, sem confronto, sem explicação. O comportamento número 3 é tratar pessoas diferentes de formas muito diferentes. Esse é um dos sinais de caráter mais reveladores que existem. E Sêneca o conhecia bem. Ele observou que a maioria das pessoas se comporta de acordo com o que acredita que o outro pode lhe dar ou tirar. Com o superior, são corteses e cuidadosas. Com o igual, são razoáveis. Com quem percebem como inferior em poder ou status, revelam o que realmente são. Sêneca dizia que o caráter verdadeiro não é o que você mostra quando há algo a ganhar ou perder. É o que você mostra quando não há nenhuma consequência visível. E a forma como você trata o garçom, o motorista de aplicativo, o funcionário de base, o estagário, revela mais sobre quem você é do que qualquer apresentação profissional cuidadosa. A maioria das pessoas acredita que essa inconsistência passa despercebida. Não passa. As pessoas ao redor observam como você trata quem tem menos poder do que você. E o que vem se torna parte da percepção que constroem de você. Uma percepção que não é verbalizada em reuniões ou conversas formais, mas que está presente em cada decisão sobre se confiam em você ou não. Existe uma consequência desse padrão que vai além da percepção alheia e que afeta diretamente quem o pratica. A inconsistência no tratamento de pessoas diferentes exige uma manutenção cognitiva constante que é mentalmente exaustiva. Você precisa monitorar permanentemente quem está presente. Qual é a hierarquia percebida? Qual versão de você é adequada para aquela audiência? Esse gerenciamento contínuo de máscaras consome energia que poderia ir para o que realmente importa. A pessoa que trata todos da mesma forma não precisa fazer esse gerenciamento. Age a partir de um único modo de operar que não varia com a audiência. E essa consistência não apenas preserva a reputação, libera recursos cognitivos que quem vive em modo de gerenciamento de impressões não tem disponíveis. Sêneca descreveu esse ideal com uma formulação que permanece relevante.
O homem de caráter real é o mesmo em público e em privado, com o poderoso e com o humilde, com o amigo e com o desconhecido, não por performance de humildade, porque tem um eixo interno estável que não precisa se adaptar à audiência para se sentir seguro. Os 3 primeiros comportamentos que você acabou de conhecer já revelam padrões que a maioria das pessoas nunca examinou em si mesma. E há 7 mais chegando, cada um com a mesma precisão. O trabalho de identificar esses padrões em si mesmo e substituí-los por algo mais sólido é exatamente o que a jornada estoica propõe. Existe um caminho estruturado com mais de 20 módulos baseado nos ensinamentos de Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, com um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas do comportamento automático. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Mas siga aqui comigo porque o que vem a seguir vai aprofundar o que você já entendeu. O comportamento número 4 é não cumprir o que promete. Para Sêneca, isso era uma das formas mais diretas de destruição de reputação porque atuava diretamente sobre o único fundamento real que ela tem: a confiança. Existe uma versão óbvia desse comportamento que a maioria das pessoas reconhece facilmente: prometer algo importante e não entregar. Mas Sêneca identificou uma versão mais sutil e mais comum: o padrão de pequenas promessas não cumpridas que se acumulam silenciosamente. Você diz que vai mandar um e-mail e não manda. Diz que vai aparecer e atrasa sempre. Combina de verificar algo e esquece. Cada episódio individual parece pequeno. Cada um tem uma justificativa razoável. Mas o padrão que se forma é inequívoco para quem convive com você. Você não é confiável no que diz. E a confiança, uma vez corroída em pequenas doses, é extraordinariamente difícil de reconstruir. Porque a pessoa que perdeu a confiança nos detalhes começa a questionar o que você diz nos grandes assuntos também. A lógica é simples e brutal. Se ele não mantém o que promete nas coisas pequenas, por que manteria nas grandes? Sêneca dizia que o homem de caráter promete menos do que pode entregar e entrega mais do que prometeu. Não porque seja modesto. Porque sabe que a reputação se constrói exatamente nesse espaço entre o prometido e o realizado. E que cada vez que o realizado supera o prometido, um depósito é feito numa conta de credibilidade que rende juros por anos. Existe também uma dimensão desse comportamento que raramente é discutida: o que você promete para si mesmo e não cumpre. Os compromissos internos quebrados, a rotina que você disse que manteria, o projeto que garantiu a si mesmo que começaria, a conversa difícil que prometeu ter e continuamente adiou. Esses compromissos internos quebrados não afetam diretamente a percepção dos outros, mas afetam profundamente a relação que você tem consigo mesmo. E essa relação interna, a confiança que você tem no próprio comprometimento, aparece nos comportamentos externos de formas que os outros percebem sem conseguir nomear precisamente. Como uma falta de solidez, como uma imprecisão de caráter, como algo que está levemente fora de lugar, sem que consigam identificar o que. Sêneca entendia que integridade começa no interior, que o homem que não cumpre promessas para si mesmo desenvolve com o tempo uma facilidade para quebrar promessas para outros também, porque o músculo do comprometimento, que precisa ser exercitado para se manter forte, foi enfraquecido por desuso interno antes de começar a falhar externamente. Deixa o like se você está chegando até o 4º comportamento acompanhando. O comportamento número 5 é falar mal de pessoas ausentes. Sêneca tinha uma observação precisa sobre isso que inversão o efeito esperado por quem pratica. Quando você fala mal de alguém ausente para alguém presente, o que a pessoa presente pensa não é sobre o ausente, é sobre você. A lógica é inevitável. Se você fala mal de alguém quando ela não está, quem está com você começa a se perguntar: o que você fala de mim quando não estou? E essa pergunta, que raramente é verbalizada, instala uma desconfiança que permanece mesmo depois que a conversa terminou. Existe também um efeito de reputação que vai além da relação bilateral. Pessoas que têm o hábito de falar mal de outros ficam conhecidas por isso. E ser conhecido como alguém que fala mal de outros é ser percebido como alguém de quem é preciso se proteger, como alguém com quem a informação compartilhada não é segura, como alguém cujo círculo interno não é desejável,
porque o preço de estar perto é o risco de ser o próximo ausente sobre quem se fala. A maioria das pessoas que tem esse padrão o racionaliza como análise crítica ou como partilha honesta de observações. Mas existe uma distinção que Sêneca fazia com clareza. Crítica que visa melhorar algo ou resolver um problema tem propósito legítimo. Crítica que existe apenas para rebaixar quem não está presente para defender-se é uma forma de afirmar o próprio valor às custas de outro. E essa afirmação não produz o efeito desejado. Produz o oposto. Existe um efeito psicológico específico que explica por que esse padrão persiste mesmo quando quem o pratica sabe que é destrutivo. Falar mal de alguém ausente produz uma sensação momentânea de superioridade que é quimicamente semelhante a uma pequena dose de validação. O cérebro registra como agradável. E como registra como agradável, o comportamento é repetido em busca da mesma sensação. O problema é que, como qualquer forma de validação que vem de fora em vez de dentro, o efeito dura pouco e exige doses crescentes. E o custo acumulado, a reputação de alguém de quem é preciso se proteger, vai crescendo silenciosamente enquanto o benefício imediato continua parecendo justificar o hábito. Sêneca propunha uma substituição direta. Quando você sentir o impulso de falar mal de alguém ausente, pergunte a si mesmo o que você ganharia com isso que não poderia ganhar de forma diferente. Na maioria dos casos, a resposta honesta é: nada que durasse. E nada que durasse não merece o custo que tem. Você já percebeu a diferença que faz conviver com alguém que nunca fala mal de outros? Comenta aqui o que você acha. O comportamento número 6 é reagir desproporcionalmente a críticas. Sêneca escreveu sobre a capacidade de receber crítica como um dos marcadores mais reveladores do nível de maturidade de uma pessoa. Não porque a crítica seja sempre justa, mas porque a forma como você reage à crítica diz mais sobre quem você é do que o conteúdo da crítica em si. Existe uma resposta à crítica que preserva e até constrói reputação. Ouvir com abertura genuína, examinar o que foi dito com honestidade e responder de forma proporcional, seja concordando com o que faz sentido, seja discordando com argumentos, sem defensividade emocional excessiva. E existe uma resposta que corrói a reputação rapidamente: a defensividade imediata, a contra-argumentação emocional, a tendência de atacar as intenções de quem criticou em vez de responder ao conteúdo da crítica, a necessidade de ter a última palavra. A maioria das pessoas que reage mal à crítica acredita estar se defendendo. Na realidade, está sinalizando algo que as pessoas ao redor registram, que você não consegue separar a crítica de uma ameaça à sua identidade, que sua autoestima está tão condicionada à aprovação que qualquer questionamento é sentido como ataque existencial. Sêneca dizia que a pessoa de caráter sólido não precisa de aprovação externa para se sentir inteira. E porque não precisa, pode ouvir crítica com a mesma abertura com que ouve elogio, extraindo de cada um o que é útil e descartando o resto sem sofrimento adicional. Existe uma distinção que vale fazer aqui entre crítica justa e crítica injusta, porque a tentação é tratar as duas da mesma forma quando o tema é reação. A crítica justa merece exame genuíno e, se confirmada, reconhecimento. A crítica injusta merece uma resposta calma que apresenta a perspectiva diferente sem defensividade emocional. Em ambos os casos, a postura interna é a mesma. A crítica não ameaça quem você é. É apenas informação a ser processada. O que muda na prática quando você desenvolve essa postura é significativo. As pessoas ao redor aprendem que podem ser honestas com você sem precisar gerenciar sua reação. E quando as pessoas ao redor sentem que podem ser honestas sem custo, a qualidade das informações que chegam até você melhora dramaticamente. Você passa a ouvir o que as pessoas realmente pensam, em vez de versões atenuadas calibradas para evitar sua defensividade. Sêneca identificava isso como um dos ganhos mais concretos do trabalho de caráter. Não apenas uma reputação melhor, mas acesso a uma realidade mais precisa, porque as pessoas ao redor param de filtrar o que compartilham com você quando percebem que não precisam se proteger da sua reação. Conheci alguém que descobriu, depois de anos em posição de liderança, que a equipe inteira sabia de um problema grave no projeto e ninguém havia dito nada. Quando perguntou por quê,
A resposta foi direta, porque da última vez que alguém apontou um problema parecido, a reação tinha sido tão defensiva que o grupo simplesmente parou de trazer más notícias. A reputação de reagir mal à crítica tinha criado um isolamento de informação que custou muito mais do que a crítica original jamais custaria. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. O comportamento número 7 é usar o sofrimento alheio como pano de fundo para o próprio. Esse é um dos comportamentos mais sutis da lista e um dos mais eficazes em corroer reputação lentamente. Ele funciona assim. Alguém compartilha uma dificuldade, e você responde não com atenção genuína para a situação do outro, mas com uma comparação que move o foco para você. Ah, você está cansado. Imagina eu que... Que difícil isso que você está passando. Eu também passei por algo parecido, deixa eu te contar. Em cada um desses casos, o que deveria ser um momento de presença para o outro se torna uma oportunidade para você. E a pessoa que veio compartilhar algo sai da conversa sentindo que não foi realmente ouvida, que o espaço que precisava foi ocupado antes de ser criado. Sêneca escrevia sobre a escuta como uma das formas mais elevadas de presença que um ser humano pode oferecer. Ele identificava que a maioria das pessoas não ouve para entender, ouve para responder, e essa distinção, aparentemente sutil, é percebida com precisão por quem está do outro lado. O comportamento de usar o sofrimento alheio como pano de fundo para o próprio não é necessariamente mal intencionado. Muitas vezes vem de um desejo genuíno de criar conexão através da experiência compartilhada. O problema é que o efeito real é o oposto. Cria a sensação de competição pelo sofrimento em vez de conexão pelo entendimento. E existe uma consequência de longo prazo para a reputação que esse padrão produz, e que vai além de cada conversa individual. As pessoas ao redor aprendem que compartilhar dificuldades com você é improvável que produza apoio real. E quando aprendem isso, param de compartilhar. A relação continua existindo na superfície, mas perde a profundidade que vem de poder ser vulnerável sem ser ofuscado. Sêneca escreveu sobre a presença como a forma mais rara e mais valiosa de presença que um ser humano pode oferecer a outro. Não a presença física. A presença real. Estar genuinamente ali, com atenção completa, sem a metade da mente calculando quando será sua vez de falar. A capacidade de ouvir sem se colocar no centro é uma das mais difíceis de desenvolver, porque vai contra um instinto social que existe por razões evolutivas. A tendência de criar conexão através do espelhamento de experiência. Mas a forma como esse instinto é executado faz toda a diferença. Você pode criar conexão através da experiência compartilhada, sem tomar o espaço da outra pessoa. A sequência importa. Primeiro, o espaço para quem está presente. Depois, se for relevante, a ressonância da experiência própria. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que tem dificuldade de ouvir, sem imediatamente comparar com a própria experiência. O comportamento número 8 é mudança de posição dependendo da audiência. Sêneca foi direto sobre isso. Chamava de falta de caráter a tendência de ajustar as próprias opiniões e posições de acordo com o que a audiência presente queria ouvir. Existe uma versão leve disso que a maioria das pessoas racionalizaria como flexibilidade ou diplomacia. Você enfatiza aspectos diferentes do mesmo ponto dependendo de com quem está falando. Adapta o tom, a linguagem, o nível de detalhe. Isso é comunicação eficaz, não falta de caráter. O que Sêneca identificava como destrutivo era diferente. A tendência de assumir posições contraditórias com audiências diferentes. De concordar com o grupo A sobre algo e com o grupo B sobre o oposto do mesmo algo. De não ter uma posição genuinamente sua, mas sim uma coleção de posições calibradas para agradar quem está presente no momento. As pessoas percebem esse padrão com uma precisão que o praticante raramente imagina. Quando duas pessoas que convivem com você têm versões contraditórias do que você pensa sobre algo, a inconsistência eventualmente aparece. E quando aparece, o que se perde não é apenas credibilidade sobre aquele assunto específico. É a confiança geral sobre o que você diz. Sêneca dizia que o homem de caráter tem as mesmas posições quando está sozinho, quando está com amigos e quando está diante de adversários. Não porque seja inflexível,
porque sua posição é genuinamente sua e não precisa de ajuste para agradar audiências que mudam. Existe um medo específico que alimenta esse padrão e que vale nomear porque quem o tem raramente o reconhece com clareza. O medo de ser rejeitado por ter uma posição que o grupo não compartilha. Esse medo é real. A rejeição social dói de forma neurologicamente semelhante à dor física. E o ajuste de posição para agradar a audiência é uma resposta que o cérebro aprendeu como forma de evitar essa rejeição. O problema é que a estratégia produz o resultado oposto ao que busca. Você perde a rejeição pontual de uma posição discordante, mas ganha a desconfiança permanente de quem percebe que você não tem posições próprias. E desconfiança permanente é um custo muito maior do que rejeição pontual. A alternativa não é a inflexibilidade. É a distinção entre o que é realmente seu e o que você está performando para a audiência. Posições genuínas podem ser expressas com sensibilidade ao contexto sem se tornarem diferentes dependendo de quem está ouvindo. A forma pode variar. O conteúdo não. Deixa o like se você chegou até o 8º comportamento. O comportamento número 9 é a necessidade visível de reconhecimento. Esse comportamento corrói a reputação de uma forma específica. Não porque o reconhecimento seja inapropriado, mas porque a necessidade visível dele sinaliza algo que as pessoas ao redor percebem como insegurança estrutural. Quando você faz algo bem e espera o reconhecimento com uma ansiedade perceptível, ou quando coloca o próprio nome em coisas que não precisariam ter nome, ou quando muda visivelmente de humor dependendo de ser ou não reconhecido, você está comunicando que o valor do que fez depende da validação externa para existir. Sêneca escreveu sobre isso com uma formulação que permanece precisa. Se você precisa de elogio para saber que fez bem, é porque não tem certeza de que fez bem. E essa incerteza percebida pelos outros reduz a percepção do valor do que você fez, independentemente de seu valor real. O paradoxo é que quem menos busca reconhecimento tende a receber mais. Porque a ausência de necessidade de validação é lida como confiança no que faz. E confiança no que faz é o marcador que faz as pessoas quererem reconhecer genuinamente, não por obrigação social ou para satisfazer uma expectativa visível. A maioria das pessoas que tem esse padrão desenvolveu uma dependência de validação externa ao longo do tempo como substituto para uma relação mais sólida com a própria avaliação. O trabalho não é eliminar o desejo de ser reconhecido, o que seria artificial. É desenvolver uma base de autoavaliação suficientemente sólida para que o reconhecimento passe a ser bem-vindo sem ser necessário. Existe um efeito concreto dessa transformação na forma como o trabalho é percebido. Quando você deixa de precisar que o reconhecimento venha de fora para confirmar o valor do que fez, a qualidade do próprio trabalho tende a melhorar. Porque você passa a agir segundo critérios internos, que são frequentemente mais exigentes do que os critérios externos. E trabalho feito segundo critérios internos exigentes tem uma qualidade que as pessoas ao redor percebem mesmo quando não conseguem articular de onde ela vem. Sêneca descreveu isso com uma precisão que ainda impressiona. Ele dizia que a melhor audiência para os seus atos é a sua própria consciência. Que se o que você faz passa pelo crivo da sua avaliação honesta, o reconhecimento externo que vem como consequência é uma adição bem-vinda, não uma necessidade que precisa ser satisfeita. Isso não é humildade performática. É a postura de quem desenvolveu um eixo interno de avaliação suficientemente confiável para não precisar do eixo externo como substituto. Qual desses comportamentos você mais reconhece em pessoas ao seu redor? Me conta nos comentários. O comportamento número 10 é a inconsistência entre o que prega e o que pratica. Sêneca reservava sua crítica mais dura para esse padrão. Ele tinha consciência aguda disso, porque foi alvo da mesma acusação durante a vida. Pregava a simplicidade e viveu rodeado de riqueza. Pregava a moderação e operou nos corredores do poder mais corrupto de Roma. Ele não negava essa tensão. A reconhecia nas cartas com uma honestidade que o diferencia de hipócritas que sequer reconhecem a contradição. E escrevia que o objetivo não era a perfeição entre o pregado e o praticado. Era a direção constante de mover um em direção ao outro. Era a consciência honesta de onde havia gap e o trabalho genuíno para fechá-lo. O que corrói a reputação não é a imperfeição.
É a imperfeição negada. É a inconsistência sem consciência. É pregar uma coisa, fazer outra, e agir como se não houvesse diferença. As pessoas ao redor percebem esse gap com uma clareza que quem vive nele raramente tem. Porque visto de dentro, cada inconsistência tem uma justificativa razoável. Visto de fora, o padrão é inequívoco. O que Sêneca ensinava era uma postura específica diante dessa realidade. Exame honesto e regular da distância entre o declarado e o vivido. Não para se punir pelo gap, para manter consciência dele e trabalhar ativamente para reduzi-lo. Porque o homem que sabe onde está o gap e trabalha honestamente para fechá-lo, tem uma integridade que a maioria das pessoas reconhece, mesmo quando o gap ainda existe. Existe uma variação desse comportamento que é ainda mais sutil e que vale nomear separadamente. A tendência de elevar os próprios padrões declarados em proporção direta com a incapacidade de cumpri-los, como se pregar mais alto compensasse a distância maior. Essa versão é especialmente comum em pessoas que tiveram alguma exposição à filosofia ou desenvolvimento pessoal, que absorveram a linguagem da virtude sem o trabalho correspondente. O resultado é uma discrepância visível que as pessoas ao redor percebem com precisão cruel. Quanto mais elevada a retórica, mais evidente o gap com a prática. E esse gap elevado é percebido com mais julgamento do que o gap de alguém que nunca declarou padrões elevados, porque carrega implícito o julgamento de que você sabia a diferença entre certo e errado, e escolheu o errado de qualquer forma. Sêneca era honesto sobre sua própria luta com isso. Numa das cartas, ele escreveu algo que poderia parecer fraqueza, mas que é, na verdade, o coração da sua filosofia. Não chegou onde deveria chegar, mas está mais perto do que estava. E esse progresso, honestamente reconhecido, é mais valioso para o caráter e para a reputação do que a performance de uma chegada que nunca aconteceu. Existe algo nessa honestidade de Sêneca que a maioria das pessoas que o lê pela primeira vez não espera. Aqui estava um dos mais célebres filósofos morais da Roma antiga, conselheiro de imperadores, figura de autoridade filosófica respeitada. E ele escrevia para um amigo admitindo que a distância entre o que pregava e o que praticava ainda era real e ainda precisava de trabalho. Isso não era fraqueza de caráter. Era a demonstração do que ele ensinava, que a virtude é um processo, não um estado alcançado. Que o homem que finge não ter mais gap está mais longe da virtude do que o homem que reconhece o gap com honestidade e trabalha. E para a reputação, essa distinção tem um efeito concreto. Quando as pessoas ao redor percebem que você sabe onde está o gap e está trabalhando honestamente para fechá-lo, elas constroem uma percepção de integridade que uma performance de perfeição nunca consegue produzir. Porque perfeição performada é sempre suspeita. Trabalho honesto em direção à melhora é autêntico, e autenticidade, percebida de forma consistente, é o fundamento mais sólido que a reputação pode ter. Agora vale dizer algo que amarra os 10 comportamentos. Sêneca entendia que reputação não é construída por declarações. É construída por padrões. O que as pessoas percebem não é o que você diz ser. É o que você é, repetidamente, nas pequenas situações que parecem não ter plateia. Vale observar que nenhum dos 10 comportamentos deste vídeo existe isolado dos outros. Eles se alimentam mutuamente. Quem fala mais do que sabe frequentemente também precisa de reconhecimento visível. Quem trata pessoas de forma diferente de acordo com a hierarquia, frequentemente também ajusta posições de acordo com a audiência. Quem reclama cronicamente frequentemente também reage de forma desproporcional à crítica. Esses padrões são expressões diferentes de uma mesma raiz. A insegurança não trabalhada que precisa de manejo externo contínuo para se sentir estável. E é por isso que o trabalho em qualquer um deles tende a produzir mudança nos outros também. Porque o que muda é a raiz, não apenas a expressão. Sêneca sabia isso, e é por isso que sua filosofia prática não era uma lista de comportamentos a corrigir. Era um sistema de trabalho interno que, desenvolvido com consistência, transformava a forma como a pessoa se relacionava com aprovação, com crítica, com poder e com o próprio valor. A maioria das pessoas que tem um ou mais desses 10 comportamentos não os escolheu deliberadamente.
Eles se instalaram por hábito, por modelagem de comportamentos ao redor, por respostas automáticas a inseguranças que não foram trabalhadas. E porque se instalaram como hábito, operam abaixo do nível de consciência da maioria das pessoas que os têm. O conhecimento desses comportamentos é o primeiro passo. Mas conhecimento sem mudança de padrão não transforma a reputação. O que transforma é a instalação consistente de novos comportamentos que, com o tempo, substituem os antigos como resposta padrão. E aqui está o que a maioria das pessoas subestima. O padrão antigo não é substituído pela decisão de trocá-lo. É substituído pela prática repetida do novo padrão em situações reais, ao longo do tempo suficiente para que o novo se torne a resposta automática em vez do velho. Isso significa que reconhecer o comportamento, entender por que é destrutivo para a reputação e até sentir genuinamente motivado a mudar, não é suficiente. São condições necessárias, mas não são suficientes. O que é suficiente é a prática, com estrutura e consistência, nas situações reais do cotidiano onde o comportamento se manifesta. Sêneca praticava o exame de consciência diário exatamente por essa razão. Não como ritual de punição, como ferramenta de calibração, para manter visíveis os padrões que tendem a se tornar invisíveis quando operam por hábito. Para garantir que a direção do movimento continuava sendo a certa mesmo nos dias em que a motivação não estava presente. Os estoicos entendiam isso. Por isso Sêneca escrevia cartas. Por isso Marco Aurélio mantinha as meditações. Por isso Epicteto ensinava em sala, não apenas em texto. Cada um deles sabia que a transformação de caráter real exige estrutura, repetição e accountability com o próprio desenvolvimento. Existe uma jornada construída especificamente a partir dos ensinamentos de Sêneca sobre caráter e reputação, com mais de 20 módulos que traduzem cada um desses padrões em trabalho interno prático, um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas do comportamento automático. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. De todos os 10 comportamentos, qual você reconheceu com mais honestidade em si mesmo? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E se você chegou até aqui acompanhando tudo, você já fez algo que a maioria das pessoas não faz. Examinou padrões de comportamento próprios com honestidade suficiente para reconhecer pelo menos um que precisa de trabalho. Esse reconhecimento por si só já é raro. E raro porque exige uma qualidade de honestidade consigo mesmo que a maioria das pessoas evita ativamente. Sêneca escreveu que o maior inimigo do progresso não é a preguiça, é a autoilusão. A tendência de ver nos outros os defeitos que não conseguimos ver em nós mesmos. De aplicar padrões mais altos para o comportamento alheio do que para o próprio. De identificar com precisão o que está errado no mundo, enquanto permanecemos cegos ao que está errado em nós. Se você leu os 10 comportamentos deste vídeo pensando majoritariamente em outras pessoas, vale revisitar com o foco invertido. A lista funciona em 2 direções. Como diagnóstico do que está corroendo a sua reputação, e como diagnóstico do que está corroendo a reputação de pessoas ao seu redor. Mas o poder real está na primeira direção, porque a segunda não produz nenhuma mudança em você. Compartilha esse vídeo com alguém que está sendo afetado por algum desses comportamentos sem perceber. Esse conteúdo pode mudar a trajetória de uma reputação antes que ela seja difícil de recuperar. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Ele é o próximo passo dessa jornada. Não ignore. Reputações raramente colapsam de forma dramática. Elas se desgastam em fatias finas, em padrões repetidos, em comportamentos que cada pessoa ao redor registra individualmente, em silêncio, mas com uma precisão que o tempo revela. Lembra do que foi dito no início deste vídeo? Que o perigo dos comportamentos que destroem a reputação é exatamente o fato de serem pequenos e aparentemente inofensivos. Que cada episódio individual parece ter justificativa razoável. Que o dano só se torna visível quando já está instalado. Esse é o ponto onde o conhecimento desses comportamentos tem o seu valor real. Não como lista de regras a seguir, mas como um mapa de padrões que, uma vez reconhecidos,
deixam de operar com a mesma invisibilidade que os tornava perigosos. Você não pode mudar o que não vê. E agora você viu. Mas há uma distinção entre ver e agir que vale nomear antes de fechar. A maioria das pessoas que ouve conteúdo como este experimenta um reconhecimento momentâneo seguido de um retorno gradual ao padrão anterior. O reconhecimento foi real. A intenção de mudar foi real. Mas sem uma estrutura que mantenha a nova consciência viva no cotidiano, o padrão antigo reassume o controle porque é mais automático, mais familiar, mais fácil de executar do que o novo que ainda não foi instalado por repetição suficiente. Essa é a lacuna entre conhecer os 10 comportamentos e não tê-los mais. E é exatamente essa lacuna que a prática estruturada existe para atravessar. A pergunta que fica é o que você faz com o que viu. E aqui Sêneca era pragmático. Ele não acreditava em transformação instantânea, em revelação que muda tudo de uma vez, em conhecimento que por si só instala novos comportamentos. Acreditava no trabalho diário, pequeno, consistente. Na prática repetida que, ao longo do tempo, substitui o padrão antigo pelo novo. As cartas a Lucílio, o conjunto de cartas que Sêneca escreveu nos últimos anos de vida, são na essência um diário desse processo. Ele escrevia não como mestre que chegou, escrevia como praticante que continua. E nessa honestidade sobre a natureza contínua do trabalho, há uma lição que vai além de qualquer comportamento específico da lista. A transformação de caráter não tem ponto final, tem direção. E direção, mantida com consistência suficiente, produz uma distância que, olhando de volta, revela o quanto foi percorrido. Sêneca sabia disso, e a forma como viveu, com toda a contradição que ele mesmo reconhecia, é ela mesma um ensinamento. A integridade não é a ausência de imperfeição. É a consciência honesta de onde está o gap e o movimento genuíno em direção a fechá-lo. Cada comportamento que você reconheceu neste vídeo é um ponto onde esse movimento pode começar. Agora, depende de você.